temos que aqui introduzir a cada um de vocês nesta grande saga, nesta odisseia que foi a história da igreja e seus trabalhos apologéticos. Nós vamos explorar o ponto positivo e negativo de cada uma delas e, assim, conectar com aquilo que temos enfatizado como sendo a natureza da apologética, como uma encenação, no bom sentido da palavra, do próprio Cristo entre nós. Quer dizer, temos que encarnar no nosso mundo de pensamentos, e esses pensamentos se refletem numa conduta ética autêntica, assim como entendemos que somente a ética cristã autêntica pode, de fato, encarnar os pensamentos. Tanto uma coisa, o pensamento, quanto a ética, a prática, elas estão juntadas nas Escrituras, elas não estão separadas. E por mais que os homens tentam fazer esta fragmentação, na verdade, não é possível. Mas, infelizmente, é a inconsistência que o pecado trouxe sobre a vida humana, em que aquilo que pensamos nem sempre é o que nós realizamos, o que nós fazemos, e vice-versa. Pois bem, costumeiramente, aqueles que se dão a ensinar a apologética, os professores, eles resumem em 3 grandes escolas. Seria a escola clássica, a escola evidencialista e agora, mais recentemente, a escola pressuposicionalista. Mas, mais uma vez, não sei ao certo se me referir a esse aspecto quanto às escolas, mas quero reafirmar de qualquer maneira. Não é possível nós dividirmos o trabalho da apologética em escolas. Eu, pessoalmente, não me afilio a nenhuma delas. Tenho uma certa predisposição, mas eu entendo que cada uma dessas escolas tem as suas limitações, os seus pontos fortes, os seus perigos, as suas tendências, e do ponto de vista das Escrituras, este é o que mais nos interessa, essas apologéticas precisam estar sob o julgamento da própria palavra de Deus. E então, neste sentido, nós temos essas 3 escolas. Essas escolas clássicas, a escola clássica, nós temos como grande luminar o Santo Tomás de Aquino, este grande servo de Deus que lutou num contexto de avanço islâmico na Europa, e um dos grandes tratados que ele produziu foi justamente a Suma contra os Gentios, onde nós temos lá a presença das 5 vias, em que Aquino não está querendo provar, nesse sentido moderno, científico que nós temos hoje, provar a existência de Deus. Isso é completamente impossível. O que se encontra ali na Suma contra os Gentios são argumentos que mostram a legitimidade da reflexão bíblica cristã sobre a existência de Deus. Ele não está separando natureza e graça, como comumente nós vemos este tipo de leitura. Eu creio que essa distorção ela acontece com os seguidores de Aquino, mas não propriamente com o Aquinate, o próprio servo de Deus. E ele produziu esta Suma contra os Gentios, produziu outros tratados, ele é um prolífico autor de muitos livros, é uma obra de uma vida ler todas as obras de Aquino e compreendê-las na sua profundidade. Mas a escola clássica, ela prima por absorver, e isso se deu também, obviamente, com a própria patrística, a filosofia de Aristóteles e a filosofia de Platão particularmente. É quando, então, esta leitura que Aquino faz das obras de Aristóteles, que esse cristianismo alcança uma teologia mais sofisticada, produzindo as suas dogmáticas. E toda uma tradição de teologias dogmáticas surgem a partir dessa estrutura aristotélica. Eu não terei tempo de explorar, mas o que ocorre? Há esta confiança, de fato, na questão dos sentidos, da lei da não contradição,
que está presente na filosofia de Aristóteles, a lógica como sendo ontológica, como pertencendo à realidade. Sem querer aqui abrir espaço para brincadeiras idiotas, mas, de fato, a ideia de identidade, o conceito que aparece de identidade em Aristóteles, mostra que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Embora há um movimento no mundo, sobretudo quando nós temos o advento da física quântica, e isso desvela um mundo de movimento que acontece na realidade, embora isso seja verdade, mas o fato é que se não houver a estabilidade mínima sobre este mundo, está comprometido toda a teoria do conhecimento. E a realidade não é estática a ponto de ser exaustivamente explorada, como vai demandar a filosofia cartesiana, mas é fato que é necessário uma estabilidade para esse percurso dialético sobre a realidade, e daí a sua expressão lógica. Há, de fato, a possibilidade de se percorrer a realidade, confrontando esta realidade e expressar logicamente o que nós entendemos, o que nós compreendemos sobre ela. Então, é basicamente nesse aspecto que nós temos toda uma tradição de homens que labutaram no campo da defesa da fé cristã e que tomaram essas ferramentas aristotélicas emprestadas, até mesmo aqueles que disseram ser contrários a Aristóteles e à escolástica como um todo, não podem deixar de tributar a Aristóteles os seus próprios pensamentos. Ainda que Lutero, Calvino e tantos outros reformados, nessa tradição da escolástica, eles tenham refutado aspectos da doutrina, das conclusões teológicas de Aquino e de toda a tradição das várias escolásticas, sejam elas influenciadas pelo agostinianismo ou pelo próprio Tomás de Aquino, etc., o fato é que eles precisam tributar algum aspecto da sua teologia a esta influência filosófica aristotélica. Isso se mostra muito poderoso a apologética clássica, que absorve esses aspectos da filosofia grega e do projeto socrático e do projeto aristotélico. Nós vamos ver, por exemplo, na própria teologia puritana que nós temos lá no século XVII, que é o século a seguir o século da Reforma. E nós temos vários luminares ali, poderíamos destacar John Owen, Francis Torretini e tantos outros homens que tiveram esta abordagem de explorar o texto bíblico, extrair a partir desse trabalho de exegese o dogma da igreja e confrontar com as correntes antagônicas ao cristianismo. John Owen vai labutar contra os Quakers, os místicos que estão ali na Inglaterra. O próprio Torretini vai lutar contra os socinianos e os próprios papistas e tantos outros. Nós temos, inclusive, alguns que, dentro desse contexto de absorção da filosofia aristotélica, eles se contrapõem ao cartesianismo nascente, como é o caso de Hermann Witsius. Este é um teólogo holandês que já na estadia de Descartes na Holanda já sentencia aquela corrente filosófica como uma grande heresia. Então, essa escola clássica, que tem, por exemplo, a própria Confissão de Fé de Westminster, tem vários termos, ela possui uma arquitetura, de fato, aristotélica e que depende muito daquilo que Tomás de Aquino ensinou a igreja a fazer. Alguns arregalam os olhos quando nós falamos isso, porque juntam-se aí católicos e protestantes, um dependendo do outro. Mas o fato é que muitos dos puritanos eram leitores ávidos de Aquino, e tinham realmente uma grande apreciação pelas obras de Tomás de Aquino. E por isso, o seu fazer teológico acabou, de certo modo, refletindo muito daquilo que Aquino lançou no seu tempo.